Todos, saúdo a todos, com a paz do Senhor. Agradecer a doutora Zuleika, uma psicóloga que eu tenho enorme carinho, enorme apreço, por todo o trabalho que ela realiza, juntamente com a sua equipe do NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. E hoje é um dia de celebração da vida, é um dia da gente parar, refletir e analisar um pouco sobre aquilo que vem acontecendo. Às vezes são duras realidades, mas é importante que a gente fale, é importante que a gente, de alguma forma, se comunique. E essa é a forma que a gente encontra para poder prevenir, por exemplo, a questão do suicídio. Para a gente ter uma ideia, no Brasil ocorrem 32 suicídios por dia, ou seja, um suicídio a cada 45 minutos. Segundo dados da Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, para cada caso consumado, existiram em média, no mínimo, 25 tentativas. Então, a gente está falando de um país que tem uma tentativa de suicídio a cada 2 minutos. Daí a importância da gente estar falando sobre esse tema. E é somente falando abertamente, obviamente sem viés sensacionalista, mas sim com um olhar mais humanizado para essa dura realidade. No mundo é um suicídio a cada 40 segundos. Isso nos chama muita atenção. O que leva, por exemplo, um ser humano a querer desistir da vida? O que levou aquele ser humano a perder o seu sentido, o sentido pela vida? Essa pergunta que fica muito presente em cada um de nós. Nós sabemos, se alguém aqui passou por essa experiência, de ter perdido alguém, um ente querido, alguém da família, um vizinho, algum conhecido distante, nós sabemos a dor que o suicídio provoca. É um luto muito diferente dos demais lutos. Quando uma pessoa, por exemplo, morre de um acidente, a gente sabe exatamente o que levou aquela pessoa ao óbito. Aquele desastre, por exemplo, automobilístico, levou aquela pessoa àquele óbito. E o suicídio não. O suicídio ele deixa uma interrogação muito grande naquelas pessoas que ficam. As pessoas ficam com aquela interrogação. Será que eu não prestei atenção? Será que foi falta de atenção da minha parte? Essa pergunta que fica. E nesses momentos aparecem a culpa. Será que eu tive culpa de não ter percebido? Será que de alguma forma, se eu tivesse prestado atenção, eu poderia ter evitado? São questionamentos que surgem. Assim como eu fico com raiva daquela pessoa. Por que ela fez isso comigo? Por que ela agiu dessa forma? A gente acha que aquela pessoa é covarde. E quando a gente fala sobre a prevenção do suicídio, é importante que a gente entenda que o suicídio é um ato individual, voluntário, de dar cabo da própria vida. Aquela pessoa, por algumas circunstâncias, se deixou levar, optou pelo suicídio. E o suicídio é um problema de saúde pública. Isso é importante também que fique muito presente dentro de nós. Entender o suicídio como um problema de saúde pública. A própria Organização Mundial de Saúde, ela diz que mais de 90% dos casos de suicídio estão associados a transtornos mentais. E nós sabemos que existe um preconceito muito grande na sociedade com as pessoas que são portadoras de transtornos de uma natureza mental, de uma natureza emocional. A gente, de certa forma, a gente vai descartando essas pessoas. A gente acha, por exemplo, que a depressão é frescura. Só quer chamar atenção. Isso é falta de trabalho. Isso é falta de algo para fazer. A gente fala isso o tempo todo, dentro da nossa ignorância. E só quem passa, por exemplo, pela dor de uma depressão, sabe o quão é difícil lidar com aquela doença. Os sentimentos que surgem dessa doença. O vazio enorme a ponto dela dizer que não acredito mais em Deus. Na verdade, ela não acredita mais na vida. Ela não consegue mais ver um sentido para viver. É muito comum uma pessoa com depressão dizer: eu sinto um vazio muito grande dentro de mim. Eu não encontro ânimo, às vezes, para poder tomar banho. Eu não encontro ânimo para poder ir na rua. E é justamente essa falta de interação, é justamente essa falta de ânimo que faz com que essa pessoa cada vez mais se afaste. Essa pessoa vai se afastando. E o isolamento social é o caminho mais curto que pode levar uma pessoa a pensar no suicídio. Nós somos seres da convivência. Nós nascemos para conviver. Ninguém vive sozinho. Ninguém, por exemplo, sai de uma situação dessa sozinho. Precisa de ajuda.
E a nossa ignorância, o nosso preconceito, faz com que muitas pessoas não procurem uma ajuda profissional especializada. Por quê? No nosso inconsciente coletivo, a gente ainda acredita que maluco que é maluco, maluco que é maluco rasga dinheiro. Se não rasgou dinheiro, só quer chamar atenção. Né? Eu dei o dinheiro para ele, ele não rasgou. Isso é frescura, isso é preguiça. E é justamente esse preconceito que faz com que essas pessoas se afastem. Ela tem medo. Ela tem medo de receber crítica. Ela tem medo de receber julgamentos. Eu faço parte de uma instituição, o Centro de Valorização da Vida, que é uma instituição que existe há mais de 50 anos no Brasil e que presta um serviço que é de apoio emocional e prevenção ao suicídio. E o CVV, no ano passado, recebeu mais de 3 milhões de pessoas procurando por esse serviço. O que leva, por exemplo, pessoas a buscarem um serviço que não dá conselho. Um serviço que não diz para ela aquilo que você tem que fazer. Um serviço que apenas trabalha com a sua escuta. Um serviço que apenas trabalha com a sua audição, com a sua compreensão, se colocando no lugar daquela pessoa. Tem ligações que chegam para o Centro de Valorização da Vida, que são ligações silenciosas. Aí você deve estar se perguntando, como é que é possível falar com uma pessoa que não fala? Eu digo, é muito possível falar com essas pessoas. Nós percebemos que tem uma pessoa do outro lado da linha porque a gente escuta exatamente a respiração daquela pessoa. E ao percebermos que tem uma pessoa do outro lado, a gente fala, olha, eu estou percebendo que você está com dificuldade para poder falar. Mas você pode permanecer na linha. Assim que você criar condições, você pode falar que eu vou estar aqui do seu lado. Aí nisso passa 20, 30, 40, 50 minutos, até mesmo 1 hora. E a gente escuta no final da ligação a pessoa dizer, boa noite, muito obrigado. E se nós formos traduzir aquilo que ela queria dizer, ela diz exatamente o seguinte, muito obrigado por ter compreendido o meu momento. Muito obrigado por ter compreendido que naquela hora eu não tinha condições de falar. Eu queria somente uma companhia. Né? A gente tem esse hábito de falar, a gente tenta consolar todo mundo. Isso é nosso. Né? O que a gente diz, por exemplo, uma mãe que perdeu um filho? Que palavra a gente vai ter para consolar aquela mãe? Dificilmente a gente vai encontrar uma palavra de consolo. Só aquela mãe sabe a dor que é perder o seu filho. E às vezes a gente, na nossa ignorância, a gente deixa passar certas coisas. Eu costumo dizer que a experiência do velório nos traz, né, muita coisa rica, por incrível que pareça. O que dá sentido à vida é exatamente a morte. Se não existisse a morte, né, para quê? Eu caio dentro de um buraco e sei que não vou morrer, eu fico lá horas e horas, dias e dias. O que dá sentido à vida é justamente esse impulso de continuar vivendo, de continuar lutando. E a experiência do velório traz exatamente umas experiências mais interessantes. Quando a gente vai, por exemplo, no velório de uma pessoa que sofria de câncer, de uma doença terminal, a gente diz para aquela pessoa que cuidava o seguinte, olha, ela descansou. Ela descansou. E você que tomava conta dela, agora você vai viver. Você vai encontrar tempo para poder tocar a sua vida. Você vai encontrar tempo. Olha como é que é a morte. E a gente passando para aquela pessoa que a morte é de fato uma solução. Aí eu faço a seguinte pergunta, imagina se uma pessoa que sofre de depressão, uma pessoa que tem um pensamento em dar cabo da própria vida, escuta essa voz. Opa, peraí, eu estou dando trabalho para minha mãe, eu estou dando trabalho para meus pais. E eu estou precisando descansar, porque eu não aguento mais lidar com isso. Encontrei aí uma solução. Eu vou morrer, né? Eu vou encontrar paz e vou dar paz e vou deixar viver aquele que toma conta de mim e se preocupa comigo. Então isso mostra a importância da nossa empatia, a importância da gente se colocar de fato no lugar do outro. E quando a gente se coloca de fato no lugar do outro, a gente começa a perceber coisas que às vezes a gente não percebia. Tem uma frase do Rubem Alves que ele diz o seguinte, eu só consigo ouvir a palavra se os meus ruídos interiores forem silenciados. Eu só consigo ouvir o outro de fato se eu me silenciar totalmente. Aí você pergunta, mas eu não tenho problema de audição, mas não é dessa escuta que a gente fala. A gente fala de uma escuta que vem justamente do coração. Uma escuta que aquela pessoa perceba que você não vai criticar,
você simplesmente vai ouvir. A gente sabe quando o bombeiro está chegando, sabe? Faz barulho, né? Opa, o bombeiro está vindo aí. A única ocorrência que o bombeiro não faz barulho e a gente não vê as luzes do bombeiro é uma ocorrência de suicídio. Aquela equipe precisa chegar em absoluto silêncio para que possa, de fato, se colocar no lugar daquela pessoa que está lá prestes a pular. Aquela equipe fica observando cada detalhe, cada movimento, cada respiração daquela pessoa. E aquela pessoa, por incrível que pareça, percebe que tem alguém preocupado com ela. Ela percebe que alguém está ali analisando cada detalhe, cada movimento. E é assim que as operações ocorrem, por exemplo, com o corpo de bombeiros. Eles se colocam no lugar do outro. Eles abrem mão, né, de toda a expertise que eles possuem. Ele poderia subir ali, né, e pegar o cara de primeira, mas não. Eles abrem mão justamente para dar lugar àquela pessoa dentro dele. E é justamente nesse momento que a gente começa a perceber coisas que às vezes não são percebidas. Por exemplo, aquela pessoa que está alegre o tempo todo, né, posta no Facebook coisas bonitas o tempo todo, e a gente sabe que a vida não é assim. A gente sabe que a vida é feita de muitas dificuldades. E aquela pessoa, alegre demais, postando coisas bonitas demais, pode estar ali mascarando uma depressão, uma fragilidade emocional. E ela encontra exatamente naquele movimento uma forma de se proteger, porque ela tem realmente medo desse preconceito que existe ainda na nossa sociedade, principalmente com as pessoas que são portadoras de transtornos de natureza emocional e de natureza psiquiátrica. Então a gente precisa ter um olhar diferente para isso. Aconteceu um fato muito presente na nossa realidade, principalmente nós que moramos em São Gonçalo. Nós presenciamos pela televisão um rapaz que pegou um ônibus, sequestrou esse ônibus e foi em direção à ponte Rio-Niterói. Né? A Rede Globo, a Record, os canais de televisão todos mostrando, né, aquilo, né, em tempo real. E a gente conseguiu acompanhar o sofrimento de um ser humano. Aqui não cabe a mim questionar se a operação policial foi correta ou não, mas cabe uma observação. Aquele rapaz, de alguma forma, precisava de ajuda. Aquele rapaz sofria de transtornos psiquiátricos. Aquele rapaz sofria de depressão. E aquele rapaz estava 3 meses sem fazer uso do seu medicamento. E quando a gente se coloca no lugar dele, a gente consegue ver aquela realidade de forma diferente. A importância do cuidado com a nossa saúde emocional. A gente pode cair numa situação parecida com a dele. Quem nunca viu aqui alguém surtar dentro de casa? Quem nunca viu alguém surtar na vizinhança? Quem nunca viu? A gente vê. Às vezes essas pessoas estão igual esse rapaz, abandonaram o tratamento, ou às vezes não tiveram condições de ter esse tratamento. Mas a gente julga aquela pessoa, a gente chama ela de maluca, está enchendo o saco, está falando demais. E a gente vai descartando. E a dor do suicídio é a dor de um desespero. O que é o desespero? Eu tento controlar algo que não dá para controlar. Não dá. O desespero, por que eu entro naquela síndrome de pânico? Porque eu tento controlar algo que é impossível controlar. É difícil sair de uma depressão sozinho, né? E aqui a doutora Zuleika sabe muito mais do que nós, né? Pela experiência, é muito difícil. E a terapia é importante porque a terapia é aquela companhia que vai com você exatamente naquele lugar onde dói. E a gente tem medo de olhar para dentro de nós e ver aqueles sentimentos mais obscuros, aqueles sentimentos que a gente de alguma forma se afasta. Daí a importância da terapia. E esse rapaz sofria, né, de um transtorno. Uma das pessoas que estavam dentro do ônibus dizia que esse rapaz falava o tempo todo: eu quero entrar para a história. Eu quero entrar para a história. Disse que ele falava isso o tempo todo. E se nós formos traduzir aquilo que ele queria dizer, eu quero ser visto. Eu quero ser percebido, eu quero ser notado. A dor do suicídio é a dor da invisibilidade. É a dor de você chegar, estar no meio de uma multidão e mesmo assim você se sentir sozinho e solitário. Por isso a depressão é o principal fator de risco dentro das doenças, né, de ordem mental, a que tem a maior prevalência. Porque a depressão causa exatamente isso na pessoa. A dor da invisibilidade. Ela olha no espelho, essa não sou eu. Esse não sou eu. Eu olho no espelho, eu estou um lixo. A pessoa não mais se reconhece. A pessoa não consegue mais se ver. E é colocando no lugar dessas pessoas
que a gente vai conseguir, por exemplo, ajudá-la. Perguntar como vai você, não custa nada. Pode ser que a gente receba uma bronca, mas a gente sinaliza para ela que tem alguém preocupado com ela. Eu conversei com uma senhora no posto de saúde e uma agente comunitária de saúde havia dito que naquele dia ela tinha postado no Facebook: estou com saudade da minha mãe, hoje eu vou encontrar ela. E a mãe dela já era falecida. Aquilo foi um sinal de alerta. E ela foi naquele encontro que nós fazemos, participamos, de prevenção ao suicídio, e ela ouviu atentamente a palestra, professor, e depois ela pediu para conversar. Vamos conversar? Eu falei, vamos conversar. E aquela senhora falou, uma vida marcada por muitas perdas, perdeu a sua mãe, perdeu o filho por tráfico de drogas, um filho preso, uma realidade de muitas perdas, de muitas dores. E eu perguntei, a senhora faz tratamento? Faço. Eu vou no psiquiatra, tenho o acompanhamento da psicóloga, vou no centro de atenção psicossocial, lá do CAPES, faço tudo. Mas hoje eu quero morrer. Quero morrer porque hoje é o dia que minha mãe morreu. E esse dia, para mim, vai ser importante. Aquilo mostra muitas realidades para a gente. O suicídio, às vezes a gente entende como aquele ato que aconteceu somente hoje. A pessoa se aborreceu naquele dia e aquilo aconteceu. O suicídio ele vem de um processo de autodestruição de muito tempo. A pessoa vai se autodestruindo aos poucos. A gente vê, por exemplo, aquele jovem que bebe todas na balada e assume o volante de um carro. Isso é um comportamento autodestrutivo. Ele sabe exatamente aquilo que pode acontecer. De repente ele está passando por esse problema da depressão. Então ele não passa a ter mais cuidado com a sua vida. E o suicídio, nesse processo, a pessoa idealiza, planeja, tem a tentativa, até que o ato seja de fato consumado. E ela já tinha tudo preparado, ela estava serena, tranquila. Isso mostra também para a gente um outro sinal. Aquela pessoa que está sofrendo durante muito tempo e de repente ela tem aquela melhora, começa a se despedir, oi, tudo bem, um abraço. Aquilo pode ser um sinal. Qualquer mudança de comportamento brusca é um grande sinal. E aquela senhora começou a falar, nós conversamos durante muito tempo, e eu percebi, falei, poxa, ela tem todo o tratamento, ela tem a interação social. Qual o gatilho que está levando ela a pensar nisso? Aí entra essa questão da empatia, da gente se colocar no lugar do outro. E eu percebi, nesse movimento, que faltava algo naquela história. Aí eu tomei a liberdade e falei, a senhora me permite dar um abraço na senhora? Ela virou para mim, eu permito. Aí quando eu abracei, ela desabou em lágrimas, mas chorou muito. E depois de chorar, desabafar através do seu choro, ela disse o seguinte, eu estou há 6 meses procurando esse abraço. Há 6 meses que eu procuro exatamente isso. E naquele momento, um abraço foi capaz de fazer aquela pessoa desistir de dar cabo da própria vida. Isso mostra para a gente o poder que nós carregamos, o poder da nossa empatia, o instinto de sobrevivência que fala mais alto dentro de cada um de nós. E nós sabemos que instinto é esse de sobrevivência. A gente sabe exatamente que é Deus. Para a gente ter uma ideia, as ocorrências policiais que envolvem suicídio, em casos de enforcamento, 99,9% dos casos, a perícia policial observa que a mão da pessoa está muito próxima ao pescoço. O que é isso? É o instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência dizendo, não faça isso. As ocorrências, as perícias policiais em casos de intoxicação, ou a pessoa está muito próxima a um telefone, ou ela está muito próxima a uma porta de saída, uma rota de fuga. É o instinto de sobrevivência dizendo, não faça isso. E a gente sabe que instinto é esse. Então, quando a gente fortalece esse instinto de sobrevivência, a gente fortalece a vida. Isso mostra para a gente o poder que nós temos. O suicídio é muito difícil a gente perceber os sinais. Os sinais são muito difusos. A depressão em si é algo muito complicado. O adulto não consegue, às vezes, perceber aquilo que está sentindo. E a pergunta que eu faço, imagina uma criança com depressão. O sofrimento emocional que passa aquela criança com depressão. E a gente acha que criança só estuda. A gente acha que criança não tem sentimento. A gente acha que criança foi feito só para rir o dia inteiro. A gente esquece que criança e adolescente também é um ser humano.
E assim como os adultos passam por transformações e por dificuldades. Talvez seja esse o motivo que a gente veja o alto índice de crianças que se automutilam, se cortam. É grande, né, doutora Zuleika? É muito grande o número de crianças que se automutilam. E por detrás daqueles cortes, esconde um sofrimento emocional muito forte. Às vezes levado por uma depressão, às vezes levado pelo próprio contexto familiar violento, o contexto da sua comunidade violento. E aquela criança encontra naqueles cortes uma forma, por incrível que pareça, de aliviar a sua dor e aliviar o seu sofrimento. É muito difícil para os pais perceberem, porque ela consegue de alguma forma ocultar, né? Ela vai, esconde, né? Se eu corto a região dos pulsos, eu escondo. A gente, quando vai numa escola, a gente vê aquele comportamento, né? Aquela criança com a autoestima baixa, andando de cabeça baixa, né? Com casaco, está aquele calor, está com aquele casaco. Ali tem alguma coisa. E é um movimento que vem crescendo. É um movimento que mostra para a gente o cuidado que a gente tem que ter com essas crianças. Não é momento, por exemplo, de julgar. É momento de se colocar no lugar dela e perguntar: o que está acontecendo? Vamos conversar. E aumentou muito os casos de automutilação. E os casos de automutilação são casos preocupantes, pelo seguinte: um dos motivos que faz com que a pessoa, por exemplo, não cometa o suicídio é o medo da dor. E quando eu vou me habituando, por exemplo, à dor, a dor passa a não ser mais um obstáculo. Por isso que 50% das crianças que se automutilam, em algum momento da vida, vão tentar o suicídio. Então, é um sinal de alerta para todos nós. Não ter vergonha de levar o filho no psicólogo, né? Não ter vergonha, a gente tem vergonha de levar o filho. Não, meu filho não. Não. O filho do vizinho tal, mas o meu não. O meu não tem isso não. Né? Vou comprar um brinquedo para ele que resolve, não é? E aquele brinquedo, por mais bonito que seja, não vai resolver. Então, são esses alertas que a gente tem que ter conosco. E entender, de fato, que o suicídio é um problema de saúde pública. Isso é importante. Uma vez eu fui numa igreja a convite do pastor, não sei se vocês conhecem, pastor Jorge Rocha, é do Monjolos. E ele falou: Alexandre, tem uma senhora que ela já tentou o suicídio e ela disse que vai se matar. E ele faz um trabalho muito importante, esse pastor, assim como todas as igrejas, faz um trabalho belíssimo. A partir do momento que leva a palavra, a partir do momento que acolhe as pessoas, é um trabalho de prevenção ao suicídio. Todas as igrejas fazem esse trabalho importante de prevenção ao suicídio. E eu conversei com essa senhora. E o raciocínio dessa senhora era altamente lógico e racional. Ela estava, digamos assim, correta no seu pensamento. Essa senhora perdeu o seu filho vítima do suicídio. E ela, de alguma forma, falava que quem comete suicídio vai para o inferno. E ela falou: eu estou com muita saudade dele. E eu sei onde ele está. A única forma que eu vou encontrar de me reencontrar com ele é fazendo exatamente a mesma coisa. Se ele está lá, é para lá que eu quero ir também. E ela achou, no autoextermínio, uma forma de se reencontrar com seu filho. Eu não tinha palavras para dizer nada para ela. Eu não tinha condições de... O que eu falo para essa mulher agora? Eu vou usar da empatia, né? Vou devolver para ela aquilo que ela está me passando. Falei: senhora, o suicídio é um problema de saúde pública. Aí ela: é problema de saúde pública? É. Mais de 90% dos casos estão associados a transtornos psiquiátricos. Mas peraí, então quer dizer que meu filho não estava bem da cabeça naquele dia? Aí eu devolvi para ela: provavelmente seu filho não estava bem naquele dia. Peraí, se ele não estava bem naquele dia, o Deus que eu conheço é misericordioso, não é? Aí eu só devolvi: Deus é misericordioso. Está aí, não vou me matar. Eu agora encontrei um sentido para a minha vida. A partir de hoje, eu vou orar todos os dias para que Deus tenha misericórdia do meu filho. E ali ela encontrou exatamente o sentido para poder viver. Aquela mulher que pensava em desistir da vida, não mais pensa, ela vai orar pelo seu filho. E não cabe também, eu não tenho nem conhecimento para isso, né, para questionar a teologia. Mas o importante foi que ela encontrou um sentido para viver. E é isso que o suicídio provoca, essa dor dessa invisibilidade. O suicídio ele cresce entre os jovens e os adolescentes. E um dos motivos que leva esses jovens e adolescentes ao suicídio, a gente tem a automutilação,
A dependência química, que a gente acha que dependência química é vagabundagem, é coisa de gente que não tem que fazer. A gente acha que aquele cara que está bêbado na esquina é um desqualificado e a gente descaracteriza algo que é muito sério. A dependência química é um dos principais fatores que pode levar uma pessoa a cometer o suicídio, uma vez que aumenta o impulso, a impulsividade. A gente vê suicídio na Cracolândia, eu não gosto nem desse termo, acho muito pejorativo, mas a gente vê suicídio na Cracolândia quase todos os dias. Suicídio indireto, mas existe. Os atropelamentos na Avenida Brasil, né? Aquela pessoa com o uso daquela pedra de crack que é atropelada. Aí o prontuário de atendimento vai dizer que foi atropelamento, mas não, aquela pessoa se suicidou a partir desse comportamento autodestrutivo. Então a dependência química é um fator de risco importante. E quando a gente fala de dependência química, a gente pensa só nas drogas, né? Mas não. Tem pessoas fazendo uso de medicamentos de tarja preta de forma indiscriminada. Todo mundo aqui deve conhecer alguém que toma um remédio para dormir, né? Aí a gente, no nosso primeiro sofrimento emocional, a gente bate na porta do vizinho. Fulano, você tem aquele remédio que você toma para dormir? Fulano que toma também o remédio sem prescrição médica fala, tenho, toma aqui. E vai tomando, a gente vai tomando. E pior do que isso, a gente toma na frente dos filhos. Olha, eu estou precisando dormir. Aí toma. Eu estou triste, vou ter uma notícia triste, me dá o remédio. Aí a gente vai tomando. E aquela criança vai aprendendo justamente aquele comportamento. O Brasil é o país que lidera o ranking de crianças e adolescentes que fazem uso de medicamentos de tarja preta. A pergunta que eu faço, como é que esse medicamento chegou na mão de uma criança? Como? Ela viu alguém tomar. E pior, ela viu e quem tomou deixou perto, né? Tomou e deixou ali do lado, né? De fácil alcance para aquela criança. E aquela criança num sofrimento emocional, por exemplo, que se automutila, vou correr para ali. Se meu pai toma para dormir, toma para ficar bem, é nessa que eu embarco. Então, quando a gente fala de dependência química, a gente também tem que ter esse novo olhar. E um fator também que cresce o suicídio entre jovens e adolescentes é a questão do bullying. Pessoas da minha geração para trás acham que isso é frescura. Na minha época eu me botava apelido e não... Isso é história. O bullying causa um sofrimento emocional muito grande. A partir do momento que o bullying toma proporções também muito diferentes. Para que haja o bullying tem que existir o agressor, que na verdade é uma grande vítima também, a vítima e a plateia. Se não tiver plateia, não tem graça. E a pergunta que eu faço, hoje tem o cyberbullying. Qual é o tamanho dessa plateia? Nós não temos a dimensão. As redes sociais, o Facebook, o Instagram, a gente não sabe a dimensão dessa plateia. Então, aquela exposição, aquela criança que se expõe publicamente, ela fica vulnerável a críticas, a julgamentos, e ela não tem a maturidade suficiente para poder lidar com aquelas críticas. Se do lado ela tem a imaturidade, ela tem perto dela também uma coisa muito importante, que é o impulso. Né? A criança é mais impulsiva por natureza. Imaturidade, impulso, eu posso, né? Me matar. Né? Imaturidade, impulso. E a criança não tem a dimensão exatamente da morte, como o adulto tem. Para vocês terem uma ideia, eu falei que no início, né, que a Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio diz que para cada ato consumado existiram em média 25 tentativas. Quando esse estudo é feito só na faixa etária abaixo dos 12 anos, as tentativas são mais de 100 para cada caso consumado, justamente pela criança não fazer esse dimensionamento da morte. Ela não tem, ela vai, né? Ela vai. E o bullying causa justamente esse sofrimento. E a gente observa, naquela criança que agride, 99,9% dos casos, essa criança sofre violência, por exemplo, no seu lar. E ela encontra aquela forma agressiva, uma forma também de se proteger. Se você tem aquela criança agressiva e aquela vítima do outro lado, essa vítima também tem uma característica muito diferente. São crianças que recebem superproteção, na maioria das vezes, dos seus pais. A gente só cria autoestima quando a gente passa pela experiência do erro. A gente só cria autoestima quando a gente erra, quando a gente tem algum obstáculo na vida. E a gente observa que as crianças de hoje, os adolescentes de hoje, não estão passando por essa experiência do erro. Muitas das vezes o pai, na boa intenção, vê o filho correndo na chuva, vai lá correndo, leva o guarda-chuva, leva o agasalho, leva tudo, deixa ele pegar resfriado. Se ele não pegar resfriado, ele não vai saber que da próxima vez ele vai ter que usar o guarda-chuva.
E é justamente essa superproteção que leva essas pessoas a um comportamento altamente infantilizado. A gente vê pessoas de 25, 30 anos de idade com comportamentos altamente infantilizados. Cresceu intelectualmente, cresceu financeiramente, mas emocionalmente ainda é uma criança. E é isso que a gente tem que ficar de olho. A importância de levar esse assunto dentro das escolas, a importância de levar esse tema dentro das igrejas, principalmente para as crianças. A criança, quando é bebê, a gente não sabe, quando ela está chorando, não sabe o que é. Né? Pode ser uma cólica, pode ser uma dor de garganta, uma dor de ouvido, algo nesse sentido. Porque ela não tem um vocabulário apropriado para pedir socorro. E quando a gente leva esse assunto, né, dentro das igrejas, dentro das escolas, é a oportunidade que nós damos, por exemplo, às crianças de absorverem um novo vocabulário. Na literatura infantil não tem falando depressão explicitamente, não tem. Então, como é que ela vai pedir socorro? Então, quando a gente fala nesse tema dentro das escolas, claro, com muito cuidado, né, com muita responsabilidade, você dá àquela criança a possibilidade, às vezes, de notar sinais em quem está do lado dela. Opa, depressão? Eu tenho um amigo que está 3 semanas triste. Isso é um sinal? É um sinal. Então, quem está do lado tem um papel importante. Uma pessoa com depressão, por exemplo, consegue marcar uma consulta? Consegue ir para a fila do SUS de esperar atendimento? Consegue pegar o telefone? Não consegue. Se ela não tiver alguém do lado, dificilmente ela vai buscar esse socorro. Então, o nosso papel é fundamental. O nosso papel é se colocar no lugar dessas pessoas. A gente entendeu o suicídio não de uma forma pejorativa, mas de uma forma importante que faça-nos a refletir sobre essa dura realidade que assola o mundo e também a nossa sociedade. Eu vou passar uns slides, tá bom? Aí eu vou falando, comentando com vocês. Pode ser? Ih, rapaz. Esse é o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Como eu disse, é uma instituição que existe há mais de 50 anos no Brasil, foi fundado em 1º de março de 1962, e o CVV realiza o atendimento gratuito, voluntário, através do telefone 188. Esse telefone não precisa ter crédito no celular para fazer ligação, você pode ligar de um orelhão, um telefone fixo, funciona 24 horas, todos os dias. Às vezes eu não preciso, mas às vezes tem alguém do nosso lado que está precisando. E eu digo para vocês, às vezes encontrar alguém para a gente poder desabafar, botar para fora os nossos sentimentos, pode fazer toda a diferença. Então tem esse telefone gratuito. O CVV, o site é cvv.org.br. O atendimento também é via chat, via e-mail. Os jovens costumam utilizar mais esse serviço aqui através da internet. O jovem tem dificuldade, às vezes, de verbalizar o que está sentindo. Uma vez eu fui numa escola e fiquei sentado exatamente como vocês dois estão sentados aí. E um jovem chegou para mim e falou assim, eu quero conversar, eu quero desabafar. Aí eu fiquei sentado do lado dele e ele não falava nada. Ele virou para mim, você tem um WhatsApp? Eu falei, tenho WhatsApp sim. Então a gente pode conversar pelo WhatsApp? Podemos. Aí ele digitava de um lado, eu digitava do outro. Ele digitava de um lado, digitava do outro. Isso levou mais de 1 hora. Aí ele ficou bem. Aquilo me mostrou para mim, né, uma coisa importante. Às vezes a gente não consegue falar, mas se a gente escrever, né, a gente consegue entender um pouco mais a nossa história, aquilo ajuda muito. Mas também mostrou uma realidade um pouco triste. Tudo aquilo que a gente não pratica, a gente desaprende. Aquele rapaz perdeu a capacidade de falar. Ele fala, eu perguntei a ele, e na sua casa? Cara, quando toca o telefone eu não atendo. Meu celular toca, eu não atendo, porque eu não gosto de ouvir voz e não gosto de falar. Então tudo aquilo que a gente não pratica, a gente desaprende. Provavelmente esse rapaz vai ter que passar por uma reeducação para poder aprender a falar novamente. Isso mostra o outro lado da tecnologia. Às vezes a gente está muito, né, com a cabeça para baixo, olhando para o celular, e esquece às vezes quem está à nossa volta. Quando a gente olha olho no olho, eu olho para vocês, eu consigo perceber pela face o que cada rosto está dizendo. Está atento, estou prestando atenção, a gente consegue observar. Mas quando a gente fica desatento com a tecnologia, as coisas vão acontecendo à nossa volta e a gente não percebe. A tecnologia é importante, mas ela não foi capaz ainda de substituir a importância, por exemplo, de um abraço que aquela senhora recebeu, um aperto de mão, né? A pessoa manda bom dia pelo WhatsApp, é bom dia, mas quando a gente ouve a voz, de repente não é tão bom dia assim. Então isso mostra esse dado interessante para a gente. E falar é a melhor solução, né? É o primeiro passo.
Falar a gente encontra acolhimento, a gente encontra humanização, mas só falar não é suficiente. Falar é a solução, mas é primordial buscar os profissionais da área da saúde mental. E a gente ainda tem muito preconceito de conversar com o psicólogo, não é? A gente não pode perder esse preconceito, tem que perder esse preconceito. Aqui é só para a gente ter uma ideia. As pessoas falam assim, mas suicídio é proibido falar, né? Se a gente falar, vai... Isso é verdade. Para a gente ter uma ideia, na ponte Rio-Niterói, há uma estatística de quase uma tentativa por dia. E a gente não ouve isso nos noticiários, porque isso pode causar realmente um efeito multiplicador. E eles chamam de efeito Werther. Quando é efeito contágio, é efeito Werther. Por que o efeito Werther? Porque em 1774 foi publicado esse livro do Goethe. O nome do livro é Os Sofrimentos do Jovem Werther. E o Werther era um personagem apaixonado por uma moça e aquele amor não foi correspondido. E o Werther encontrou no suicídio uma forma para poder se livrar dessa dor. E na publicação desse livro na Europa, em 1774, houve um surto de suicídios envolvendo adolescentes e jovens que leram o livro do Goethe. Então, por isso, a partir daí, há essa preocupação na sua divulgação, né? Mas é importante a gente falar que é importante divulgar, mas tem que ter muito cuidado, não levar para o viés sensacionalista. O caso da ponte é um caso clássico. A televisão mostrou o dia inteiro aquele caso de um suicídio, né? Aquilo foi um caso de suicídio, ele o tempo todo buscou a morte. Na semana seguinte teve um caso muito parecido em Copacabana, de uma pessoa que entrou dentro de um ônibus e também incendiar. Então, se a gente não divulgar de forma correta, pode causar exatamente esse efeito contágio, né, que é chamado do efeito Werther. E se de um lado tem o efeito contágio, a cultura, as artes também mostram o outro lado. Essa é uma obra de Mozart, a Flauta Mágica. E o personagem da sua ópera é um personagem que também era apaixonado por uma pessoa e o amor não era correspondido. Mas, diferente do Werther, apareceram 3 pessoas que aconselharam ele a mudar de ideia. E conseguiram que ele mudasse de ideia. Ele não se suicidou e depois ele conseguiu, né, conquistar a sua amada. Então, se de um lado tem um efeito multiplicador, se a gente fazer como esses personagens aqui, a gente pode ajudar muita gente, né? Como vai você? Quer conversar? Quer desabafar? Então, se de um lado causa esse efeito, né, contágio, do outro lado, a literatura também mostra para a gente, a arte mostra para a gente que existe um outro lado da história. Esse é um livro de uma jornalista chamada Daniele Arbex e fala sobre um holocausto brasileiro que a gente quase não ouve falar. No hospício, né, no manicômio de Barbacena, mais de 60 mil pessoas morreram, levando choque, tortura. Aquela expressão trem de doido, não tem que a gente fala trem de doido? É porque esses trens levavam essas pessoas para o hospício em Barbacena. Ali iam prostitutas, mães solteiras que eram assediadas pelos patrões. Então, para se livrar dela, colocava nesses vagões e essas pessoas eram dizimadas nesse hospício. E ela chama no seu livro o Holocausto Brasileiro. E isso mostra para a gente por que tanta gente tem medo de procurar um psiquiatra e um psicólogo. Ela tem medo de se ficar presa, porque isso é um passado muito presente na nossa história. Não vou lá não, porque daqui a pouco vão me prender, né? Daqui a pouco vão me isolar, eu não quero ir para lá não. E a gente tem que perder esse medo, né? As coisas mudaram, as medicações mudaram, os métodos mudaram, mas toda essa preocupação tem muito a ver com esse passado nosso. A gente entende a loucura como aquela pessoa de cabelo em pé que vai atacar a gente a qualquer momento e a gente precisa quebrar esse preconceito, né? Dia 12 de abril é o Dia Nacional de Enfrentamento justamente àquilo que a gente está falando, enfrentamento à psicofobia. Psicofobia é o preconceito que a gente tem com as pessoas que são portadoras de transtornos dessa natureza. Para vocês terem uma ideia, as pessoas que têm autismo sofrem muito. Para vocês terem uma ideia, a criança com espectro autista leve, ela tem 28% de chance de cometer suicídio. E 28% dessas crianças pensam, por incrível que pareça, quase que diariamente em dar cabo da própria vida. Porque às vezes a gente, no mundo apressado, né, a gente quer alguém muito elétrico do lado da gente e às vezes essa pessoa não vai se sentindo integrada no nosso meio. E a psicofobia justamente é levar essa conscientização. E por que é 12 de abril? Porque é o dia do nascimento do Chico Anísio. Ele nasceu em 12 de abril de 1931.
Por que ele foi escolhido pela Associação Brasileira de Psiquiatria como o patrono da psicofobia? Porque ele falou publicamente que sofria de depressão, que fazia uso de remédios e também se consultava com psicóloga. E ele ainda disse: eu não teria feito 80% daquilo que eu fiz se não fosse a ajuda desses profissionais, da psicologia e da psiquiatria. Então, por isso, ele foi escolhido justamente, né, o patrono dessa luta importante, né, o preconceito dói. E um detalhe importante, você vai falar assim: Alexandre, o que tem a ver prevenção de quedas com prevenção de suicídio? Tem tudo a ver. Imagina, por exemplo, aquele senhor que vai na loteria, que vai na quitanda, que conversa, vem na igreja, conversa com todo mundo. Você imagina aquela pessoa idosa leva um tombo. Imagina. A recuperação de uma criança é muito rápida. De um idoso pode representar para ele uma incapacitação permanente. É nesse momento que a gente escuta ele falar o quê? Eu não quero ser um peso para minha família, eu estou dando muito trabalho para minha filha. Aí ele entra em depressão e pensa em se matar. O suicídio ele cresce entre os jovens e os adolescentes, mas o suicídio é muito maior entre os idosos. E um dos fatores é justamente esse abandono, essa solidão e essa forma que a gente não encara a sociedade. A pessoa, a partir dos 65 anos, em média, a população nessa faixa etária, 30% vai levar um tombo pelo menos durante o ano. Então a gente tem que ter muito cuidado com a prevenção de queda, justamente para evitar esse quadro, né, daquela pessoa que interagia, ativa, e agora ela precisa de cuidados. Ela perde exatamente aquilo, né, a sua autonomia, ela passa a depender de cuidados, entra em depressão e aí pensa em suicídio. Se eu tenho uma pessoa idosa em casa e tem um tapete que desliza, é melhor não ter ou ter um antiderrapante. Nessa faixa etária, a pessoa vai mais vezes ao banheiro devido à incontinência urinária. Então, eu tenho que ter uma luz de boa visibilidade e barras de proteção para eu chegar até o banheiro, né, com segurança. Isso evita a queda. Muitos idosos têm animais de estimação, cachorro, gato. E a maioria dessas quedas ocorrem desses idosos tropeçando exatamente nesses animais de estimação. Então, o cuidado com a queda de um idoso, principalmente, claro, a queda atinge a todas as faixas etárias, mas principalmente aos idosos, é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Prevenir queda de idoso é prevenir suicídio. Nesse dia eu andei pela rua e não tinha nunca percebido. Eu vi um idoso caído no chão, a ambulância do Corpo de Bombeiros chegou, e eu vi um idoso ali que provavelmente tinha uma vida ativa, e a fratura do jeito que foi muito grave. Ele vai entrar nesse grau de perda de independência. E o que ocasionou aquilo, sabe o quê? O lixo que jogaram no chão. Jogaram um saco plástico de arroz de 1 quilo no chão e ele deslizou. Aí a gente vai entender o seguinte: se eu não jogar lixo no chão, eu estou prevenindo suicídio, por incrível que pareça. Né, ali são a cena de uma pessoa caindo nesse tapete que eu falei e uma pessoa que caiu na rua. Né, São Gonçalo não tem buraco, então isso não vai acontecer nunca, né? Ali mostra o outro lado do suicídio. O suicídio está muito ligado à questão do preconceito, o combate ao racismo, diretamente ao combate ao suicídio. Para a gente ter uma ideia, no ano de 2016, na faixa etária de 10 a 19 anos, negros apresentaram um risco 67% maior de suicídio do que jovens brancos. Isso mostra para a gente a dor do racismo, aquilo que o racismo pode provocar. Então, combater o racismo é prevenir o suicídio. Né? Os estudos e os dados apresentados pelo Ministério da Saúde comprovam exatamente isso. E um outro lado também. As mulheres são as que mais tentam suicídio. Os homens são os que mais cometem, porque usam mecanismos mais letais, né? Métodos mais duros. Mas as mulheres são as que mais tentam. E um dos motivos que leva essas mulheres a essa alta tentativa de suicídio, muitas das vezes, é o machismo. Né? O machismo, a violência que ela sofre dentro de casa. A gente acha que briga de marido e mulher não se deve meter a colher, e com isso milhares de mulheres são mortas e assassinadas. Então a gente tem que fazer o nosso papel. Tem um dado do SUS que mostra, de cada 10 mulheres que morrem vítimas do suicídio, 4 delas apresentavam sinais de automutilação e de corte. Isso mostra que essas mulheres, o quanto que essas mulheres sofriam. Então, combater o machismo, né? Se colocar no lugar daquela mulher, é importante na prevenção do suicídio. Né? E os números aqui mostram para a gente, né, as tentativas.
E a gente não pode falar, e eu vi na fala da doutora Zuleika, da missão, a importância das missões. E a gente tem uma comunidade, uma etnia que é a que mais comete suicídio no Brasil, que é os índios. E a gente quase não vê falar sobre os índios nesse debate. E é importante a gente ficar de olho nisso aqui. A taxa de suicídio entre indígenas é a maior e mais elevada do Brasil. Os índios são os que mais cometem suicídio. E o que chama a atenção é que cada vez mais crianças daquela... Aqui, ó, tá vendo? Você imagina uma criança dessa se matando. Isso ocorre nas aldeias, por incrível que pareça. E é o preconceito também que leva. Tem a questão do agronegócio, eles perdem o seu espaço, mas tem a questão do preconceito também. Eu fiz um trabalho na faculdade de campo, indo numa aldeia indígena. Aí saiu todo mundo decepcionado. Aí nós apresentamos o trabalho, todo mundo decepcionado. Porque vira o índio usando celular. Vira o índio de calça comprida. Eles foram preparados para tirar selfie com aquele índio com pena na cabeça, com a cara pintada, fazendo u. Aí quando chega lá, fica decepcionado. Aquilo não é índio não, Alexandre, que isso? Isso é índio fajuto? Falei, gente, ele não pode usar um celular não. Esse é o preconceito. Eles não conseguem se integrar a essa dita sociedade civilizada. A gente ainda quer ver aquele índio de pena na cabeça e um monte de coisa, cantando aquelas coisas. Então a gente tem que ter um olhar especial para os índios, E as missões são importantes nisso. Não só de levar a palavra, mas de levar o acolhimento para essa população que às vezes sofre com a discriminação. Então é um sinal de alerta para todos nós, E a gente falou da dependência química, não poderia mostrar isso aqui. Dependência química não é brincadeira. Dependência química não é fantasia. E quando a gente vê uma sociedade ridicularizar uma pessoa, um ator famoso, de forma cruel, fazendo máscara, tinha gente em carnaval andando com máscara, brincando em cima de uma dura realidade. Só Deus sabe o sofrimento que ele passa. Só Deus sabe a dor que ele passa. Tenho certeza que em muitos momentos da vida dele ele pensou em desistir. E a gente vê uma sociedade batendo palma para isso, confundindo dependência química com fantasia. Dependência química não é fantasia. Aí botaram até o modo Fábio Assunção de ser, fizeram até música para isso. Isso é muito triste, a gente morar num país que isso aconteça. E ele foi. Eu não vi ninguém botar isso aqui no jornal nem na internet. Ele foi no velório daquela menina que foi assassinada no Rio de Janeiro. Ele estava lá. Mas a gente não viu ninguém falar sobre isso. Mas a gente fala disso aqui, ó. Dependência química não é brincadeira. Dependência química não é fantasia. Assim como o índio também não é fantasia. Então a gente tem que ter um olhar diferente para isso. Se colocar no lugar dessas pessoas. E esse é o mundo que os nossos adolescentes estão vivenciando. Um mundo cada vez mais tecnológico. O pai e a mãe têm preconceito de usar a internet. Acha que o filho está seguro no quarto, mexendo, e o filho pode estar navegando por regiões muito complexas e muito complicadas. A gente viu os vários casos, baleia azul, MOMA, essas coisas. E a gente, de alguma forma, tem que vigiar. Estar atento àquilo que o filho está fazendo. Claro, a gente olha, está tudo seguro, Está dentro de casa, tudo tranquilo, e às vezes eles podem estar conversando com aliciadores de menores, pedófilos. Há inúmeros casos de crianças que se deixaram levar, foram seduzidas por pedófilos que se passavam por crianças. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que as crianças estão fazendo. Esse caso Baleia Azul é um caso que mostra muito isso. Eram 50 desafios e o último desafio era o autoextermínio. Por que eles fazem isso? Olha, assiste hoje um filme de terror. Hoje se corta, hoje leva uma bala envenenada. Eles vão estimulando justamente aquele instinto mais cruel que a gente possui. Aí, quando ela passa por todas aquelas etapas, ela se habituou com a morte, ela se habituou com o sofrimento, com o desamor. Aí fica mais fácil para chegar no último desafio. Então, é importante a gente entender que a criança passa por isso tudo. Situações de bullying na escola, o bullying virtual. Então é importante a gente ter um olhar diferente para essa dura realidade. E o bullying hoje não é mais aquele bullying de antigamente, é o cyberbullying. É o bullying que acontece nas redes sociais. Aquela brincadeira, entre aspas, que acontecia só nos muros escolares, agora ultrapassam esses muros. A criança chega em casa, abre o smartphone, o celular está lá, você é feia, o seu cabelo é assim, você não sei o quê.
e aquilo causa um sofrimento muito grande para essas crianças. E aqui é uma das entidades que eu mais recomendo a gente conhecer sobre elas. Muitos pais não sabem como lidar com isso. Muitas adolescentes sofrem assédio, porque na hora de namorar, o namorado pede para tirar foto dela nua. Por incrível que pareça, elas deixam que isso aconteça. Depois eles passam a publicar tudo isso, assediar essas menores. E existe uma plataforma de utilidade pública, é a SaferNet Brasil. É uma associação civil de direito privado, com atuação nacional, sem fins lucrativos ou econômicos, sem vinculação política, partidária, religiosa. E existe no Brasil desde 2005, e o foco deles é na promoção e defesa dos direitos humanos na internet. Então, se eu passo por algum problema dessa natureza, que envolva o ambiente virtual, alguma violência que eu sofro, racismo, preconceito, a gente pode entrar em contato com a safernet.org.br. O atendimento é gratuito, tem psicólogo online, tem advogado especializado, e a gente às vezes desconhece dessa ferramenta valiosa nos dias de hoje, né? No dia que as crianças cada vez mais estão inseridas no mundo virtual. E a violência que acontece no mundo virtual, ela é apenas uma representação de tudo aquilo que acontece na sociedade, né? Em primeiro lugar, que eles receberam de reclamações, está o racismo, a intolerância religiosa, né? A pessoa não entende. Aumentou muito o índice de suicídio de pastores que sofrem de depressão. Ser filho de pastor é difícil. Eu conversei com um menino que era filho de pastor. A gente cobra muito do filho do pastor. Ele não pode ser um ser humano normal, né? Se ele falar um palavrão de vez em quando, opa, que isso? Filho de pastor não faz isso. Ele não pode, às vezes, ir num shopping, ele é observado. E isso pode levar esse jovem, por exemplo, a um sofrimento. Se é difícil ser pastor, imagina o filho de pastor, acho que é mais difícil ainda. É aquilo que eu estava conversando com vocês, né? Como é que nossas crianças estão tendo acesso a essa medicação? As tentativas de suicídio por autointoxicação envolvendo crianças e adolescentes. A gente vai ver que no Brasil, as crianças usam muito antidepressivo, ansiolítico. A pergunta aqui é, como é que isso chegou na mão dessas crianças? Essa pergunta que a gente tem que se fazer. Aqui são alguns monumentos, né, que são destaques na campanha do Setembro Amarelo. A campanha do Setembro Amarelo, ela iniciou em 2014, mas ela ganhou uma maior repercussão a partir de 2015. As instituições que são as pioneiras do Setembro Amarelo é o Centro de Valorização da Vida, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina. Aí a pergunta que a gente faz, mas isso tem a ver com a prevenção do suicídio? Tem tudo a ver. Uma pessoa que sofre, por exemplo, de um transtorno psiquiátrico, quando ela chega no lugar, chega numa igreja e vê essa iluminação amarela, tem alguém preocupado comigo. E por incrível que pareça, isso pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E a gente pode estimular esse instinto de sobrevivência dela, apresentando justamente essas coisas importantes. Deixa eu ver aqui. Ali era uma campanha que a Luísa Brunet, ela faz parte do Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, falando exatamente, né, conscientizar a população com relação à questão da automutilação, à questão da prevenção do suicídio. E aqui são canais que a gente pode conseguir apoio, né? O CAPSI, Centro de Atenção Psicossocial Infantil, Infanto-Juvenil, é importante, muitas pessoas desconhecem, né, o papel do CAPS, importante na prevenção do suicídio. O programa Saúde na Escola, foi através desse programa que eu conheci a doutora Zuleika, e o trabalho importante, né, que essa equipe faz, a equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família. A gente fala assim, mas no SUS é tudo precário, a gente não sei o quê. Tudo bem, precisa melhorar muito, mas números apontam que a localidade que tem o CAPS, há uma redução em 14% no número de suicídios. Então, a gente tem aí o serviço gratuito que pode nos ajudar. Se a gente tiver alguma dúvida, é só ligar para 136, que é o Disque Saúde, e perguntar, onde tem o SUS aqui perto da minha casa, onde tem o CAPS, né, algum lugar que possa eu receber o atendimento. Então, 183, pode ligar, que é o Disque Direitos Humanos,
Se a gente vê alguém passando por situação de violência, criança que sofre, mulher que sofre, não custa nada a gente cumprir o nosso papel, né, e denunciar. Se a gente quer uma sociedade melhor, essa transformação tem que começar a partir de nós. Aqui é uma forma didática que o Ministério da Saúde encontrou, né, de apontar para a gente os principais fatores de risco. É a regra dos 4 Ds, né, os Ds de alerta. São 4 palavras que começam com a letra D. Depressão, para cada 100 casos de depressão, 15 terminam em tentativas de suicídio. Então, depressão não é frescura, depressão é doença, e doença séria. O desespero, às vezes a pessoa não tem um transtorno, não tem nenhum problema emocional, mas o impulso pode levar ela ao suicídio. Por exemplo, receber uma notícia trágica de a morte de alguém, ou de que contraiu algum tipo, né, de doença terminal. Então, o desespero também é para a gente ficar atento. Os 7 pecados capitais tem um que a Bíblia fala, a ira, né? Tem a carta de Paulo aos Efésios, que ele diz: irai-vos, mas não pequeis. E é exatamente isso, né? O desespero pode levar a gente justamente a não pensar mais e pecar. A desesperança, se eu conheço alguém que perdeu a esperança pela vida, e o desamparo, o abandono, a solidão principalmente. A solidão é um problema de saúde pública. Às vezes as pessoas ligam para o Centro de Valorização da Vida só para dizer bom dia, boa noite. E ela fala assim: é o primeiro bom dia que eu dou, é o primeiro boa noite que eu recebo. E a solidão leva esse isolamento social e leva justamente essa pessoa a querer desistir da vida. Então a regra dos 4 Ds é uma forma da gente compreender melhor. Fatores de risco, essa aqui é uma dica de um grande psiquiatra, Dr. Neuri Botega. Ele fala para a gente ficar de olho nessas 3 letras, R, O e C, ROC. R de repare no risco, O de ouça com atenção e C, conduza até os profissionais da área de saúde mental. Tem muita confusão em relação ao suicídio. Uma pessoa que está triste, precisando desabafar, precisando conversar, liga para um 188 CVV, vai ajudar. Uma pessoa que está num lugar perigoso, prestes a cair, pular, eu tenho que ligar para o Corpo de Bombeiros, 193. A equipe é preparada para fazer esse tipo de resgate. Eu cheguei em casa, me deparei com uma cena de uma pessoa que está cortada, que intoxicou. Aí eu ligo para o 192 da SAMU, é o serviço mais especializado para atender a sua ocorrência. Por que eu digo isso? Muitas pessoas ligam para o CVV, às vezes a pessoa está num lugar querendo se jogar, às vezes uma pessoa, né, se cortou, e o CVV, se for ligar para o CVV, a pessoa acho que vai morrer. Então a gente precisa reparar nesse risco para que a gente possa, né, ouvir atentamente e conduzir para a equipe profissional correta. E aqui mostra aquilo que eu falei, os canais de apoio. Não consigo conversar, não consigo ter alguém para desabafar. Eu posso entrar em contato com o CVV. Encontrei uma criança, né, que está nessa situação, uma situação de corte, 192 da SAMU. Uma pessoa numa situação dessa, 193, o Corpo de Bombeiros. É importante a gente fazer essa diferenciação. E aqui são, né, a informação é importante, existem os grupos de apoio. Esse aqui é o GAP, Grupo de Apoio à Pessoa com Depressão. É um grupo que é comandado pelo psicanalista Lenilson Ferreira. Se reúne toda a última quinta-feira do mês na Associação Médica Fluminense, em Caraí. É gratuito, é um grupo muito importante, tem ajudado muitas pessoas. E aqui é um serviço disponibilizado pelo CVV, que é o GAS, que é Grupo de Apoio aos Sobreviventes de Suicídio. Esse grupo tem em São Gonçalo, se reúne toda segunda-feira, de 10 da manhã ao meio-dia, na Faculdade de Formação de Professores, na UERJ, ali no patronato, naquela pracinha dos ex-combatentes. Então, a gente sabe que a dor do suicídio é uma dor que bate pesado, a pessoa se sente culpada, às vezes a pessoa se sente raiva, e existe esse grupo sigiloso, anônimo, que ajuda a pessoa nesses casos. E entrando no site do CVV, você consegue saber se na sua localidade tem esse tipo de serviço. E tem ajudado muitas pessoas que passam pelo luto do suicídio, né? O Grupo de Apoio Sobreviventes do Suicídio. Aí você vai falar, o que é isso? Isso aqui é o Super Bowl dos Estados Unidos. E tem um detalhe importante. O dia que tem o Super Bowl, os domingos que tem o Super Bowl nos Estados Unidos, não tem suicídio nos Estados Unidos. É o único dia que não tem.
A Alemanha fez um estudo. No dia que a Alemanha joga a Copa do Mundo, diminui consideravelmente o número de suicídio. Aí você pergunta, o que tem a ver isso? No 11 de setembro, claro, tirando aquelas pessoas que passaram, né, foram vitimadas, teve a menor procura pelos serviços de prevenção ao suicídio nos Estados Unidos foi no 11 de setembro. Aí você fala, o que é isso? Isso fala exatamente da invisibilidade que está cercado o suicídio. E quando eu sinto que pertenço a algo, aquilo me motiva a viver. Então, quando eu vou torcer para o Flamengo, vou torcer para o Flamengo, vou torcer para o Vasco, Fluminense, aquilo me dá uma unidade de vida. Então, toda interação, toda mobilização, acontece exatamente isso. A pessoa se sente integrada. Por isso que é importante, né, a congregação, a união, né, das pessoas. Isso faz a diferença, por incrível que pareça. E a gente conhece a história, né, do cientista Stephen Hawking. E ele foi perguntado, cara, você está numa situação difícil, né? Ele teve, né, uma doença degenerativa que foi consumindo ele totalmente. Aí perguntaram para ele, você não quer morrer não? Você não sente desejo de morrer? Ele falou, não, enquanto eu encontrar um motivo para viver, eu quero continuar vivendo. E é isso que a gente tem que fazer, é sempre ir buscar, né, a busca desse sentido para viver. E ele diz, não importa quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo que você pode fazer e triunfar. Enquanto a vida, há esperança. Né? E é com a frase do Stephen Hawking, né, que eu termino, e que a gente tenha sempre dentro da gente, né, esse sentimento de pertencimento. O que falta na sociedade hoje é um pouco mais de simplicidade, um pouco mais de calor humano, um pouco mais de alegria. A gente, de alguma forma, está se afastando dessas coisas. E a gente conhece um Deus que Ele fala conosco exatamente através das pequenas coisas. Um Deus que fala com a gente através dessa simplicidade. É através dessa simplicidade que a gente vai encontrar um caminho para um mundo melhor. E Deus fala com a gente exatamente dessa forma. Aquela pessoa que liga para o CVV e a gente escuta só a respiração, a gente fica feliz porque a gente escuta o suspiro da vida, né, o fôlego da vida. E falta simplicidade na gente de alguma forma como seres humanos. Né? Um pouco mais de humildade. Aquela pessoa que sofre de depressão tem que ter humildade também. A gente fala que ela... Não, mas ela tem que ter responsabilidade e a humildade de buscar ajuda, a humildade de buscar apoio. Né? E é nessa simplicidade, nessa humildade que a gente constrói uma nação, né, melhor, um país melhor, um bairro melhor. Aí quando aquela pessoa liga, eu sinto a respiração daquela pessoa, eu me lembro de uma experiência que eu fiz. Eu falei, caramba, que legal. Eu vou soprar aqui essa bola, tá? Vai estourar não. Se estourar já era, se eu estou com ela no bolso. Aí, quando a gente olha, né, com olhos naturais, o que a gente enxerga aqui? Né? O que é isso aqui? Né? O que é isso? É uma bola, né? Uma bola amarela. É isso mesmo, a gente enxerga uma bola. Mas quando a gente trabalha a nossa empatia, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente passa a ver coisas que às vezes passam desapercebidas por nós. Isso aqui não é uma bola, isso aqui não é uma simples bola. Essa bola carrega dentro dela aquilo que eu tenho de mais valioso na minha vida. Se não fosse esse ar que eu respiro, se não fosse esse sopro que eu carrego, dificilmente eu estaria aqui conversando com vocês no dia de hoje. Então isso aqui não é uma bola comum. Essa bola carrega aquilo que eu tenho de melhor na minha vida. E ela mostra para mim, enquanto há suspiro, enquanto há fôlego, há esperança. Enquanto há esperança, há vida. E viver vai ser sempre a melhor opção. Viver sempre será a melhor opção. Mas se a gente ficar desleixado, se a gente não se prevenir, ela pode ficar exatamente dessa forma. Isso mostra para a gente, prevenir vai ser sempre melhor do que remediar. Muito obrigado, tá? Valeu aí.